Vamos pensar no Enéas. As pessoas estão comparando o Bolsonaro com o Enéas porque em um momento parlamentar, ou seja, em uma discussão na Câmara, em que foi levantado o assunto desarmamento da população, o Enéas se posicionou a favor do Bolsonaro. Agora, você acha mesmo que você pode comparar toda a capacidade intelectual, todo o preparo político do Enéas com o Bolsonaro somente porque o Enéas apoiou o Bolsonaro durante uma fala a respeito do desarmamento da população? Vamos pensar agora quais eram as propostas do Enéas para uma política soberana do Brasil. Antes de mais nada, política soberana, ou seja, soberania, quer dizer que o Brasil ia gerir a sua política sem nenhum tipo de interferência dos países de primeiro mundo. A intenção do Enéas era, na verdade, criar condições para que o Brasil conseguisse mandar em si próprio, sem deixar que países como Estados Unidos, inclusive Israel, utilizassem mecanismos como a própria mídia brasileira para determinar os passos da política e da economia brasileira. O Enéas tem uma fala muito interessante em que ele explica em um minuto o que é o neoliberalismo. E eu explico para você aqui. O neoliberalismo é essa ideia de abrir as portas de todas as fronteiras dos países para que as grandes corporações consigam explorar a mão de obra barata em países de terceiro mundo, produzindo, por exemplo, alimentos e minérios em países de terceiro mundo para que as indústrias se posicionem no primeiro mundo. Dessa forma, os países de primeiro mundo, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, iam se perpetuar como grandes potências e utilizar os países de terceiro mundo como eternos fornecedores de matéria-prima. Esse é o ponto crucial do Enéas, que inclusive ele foi ridicularizado pela Rede Globo e pela imprensa nacional quando ele falou sobre a importância do Brasil investir em tecnologia nuclear, inclusive armas nucleares. Já o Bolsonaro, quando a gente compara, quais são as atitudes legislativas do Bolsonaro? O Bolsonaro votou a favor de todas as medidas contra o trabalhador, ou seja, completamente não protecionista, é a favor da abertura das fronteiras brasileiras para que as empresas internacionais devorem as empresas nacionais e votou, inclusive, pela venda do pré-sal, uma coisa que o Enéas jamais faria como presidente do Brasil. Então, com esse argumento, eu acho que fica claro para você que a única coisa que o Bolsonaro tem que pode ser comparado com o Trump é aquela escrotice de ter pensamentos homofóbicos e ter pensamentos contra as ideologias feministas. Agora, no que tange a política, eles não têm absolutamente nada a ver, porque o Trump tem uma ideia extremamente, digamos que imperialista, ou seja, o Trump quer dominar, enquanto o Bolsonaro é muito, digamos que cachorrinho. O Bolsonaro quer deixar o Brasil ser dominado pelos países de primeiro mundo. E isso inclui nós, como trabalhadores, sermos dados como uma espécie de carne para os países de primeiro mundo. Já o Enéas tinha uma ideia completamente Brasil soberano, inclusive com domínio da tecnologia nuclear, já o Bolsonaro foi lá ajudar o atual governo a vender os nossos poços de petróleo e é a favor da quebra de todo tipo de protecionismo das empresas brasileiras para que as empresas internacionais comecem a vender no mercado brasileiro e que nós, que não temos a mesma capacidade de produção que as empresas internacionais, nos tornemos simples produtores de minérios e produtores de grãos.